Em Rio Verde, o maior problema é com a ferrugem asiática. Algumas áreas já ficaram bastante comprometidas. A safra de verão 2013-14 veio carregada de preocupações. Os agricultores deram muita atenção à lagarta Helicover parmígera e quem ganhou espaço foi a velha conhecida ferrugem asiática. A região de Rio Verde é a mais afetada. O primeiro caso foi registrado na fazenda Pindaíbas, de José Oscar Durigan. E por aqui, a doença não foi grande problema. Não dentro daquele cronograma que eu tinha, mas está controlado. Ferrugem tem, mas está equilibrado. Para o professor de fitopatologia Hércules Campos, o controle do fungo nos últimos anos pode ter levado o produtor ao descuido na entre-safra. Nas últimas 4 safras, podemos dizer assim, que foi bastante tranquilo em relação à presença da ferrugem na região. E nessa última safra, 2013-14, nós tivemos uma condição climática no início do desenvolvimento da lavoura favorável aí à ferrugem asiática. Pode ter colaborado para a evolução dessa doença alguma fonte de inóculo, plantas tigueras que ali propagaram. De acordo com os dados do consórcio antiferrugem, Goiás lidera o ranking com os registros e Rio Verde é o município com maior incidência. Para o agricultor manter a sanidade da lavoura, o manejo integrado foi feito desde o início. Foi feito todo o manejo de praga desde o seu início. Desde as lagartas, Helicover, porque estava o bicho-papão nosso, né? Mas não foi tão grave assim. De acordo com os dados registrados, já são 19 municípios no sudoeste goiano com o registro da ferrugem asiática. Com a pressão da doença, os produtores tiveram que investir mais na manutenção das lavouras. Aumentou uma aplicação e diminuiu o intervalo entre elas. O intervalo já por recomendação dos nossos agrônomos, das pesquisas de faculdade, já foi reduzido. Os nossos produtos não são tão mais eficientes ou a ferrugem que ficou mais violenta. Mas com certeza mudou toda essa programação. Essa área aqui é uma soja precoce que normalmente eu passaria com 2 aplicações e ela foi 3. As aplicações preventiva é uma das melhores medidas, né, onde a gente consegue atingir aí o máximo de eficácia do produto. Alertar em relação ao intervalo entre essas aplicações. Com a presença da doença já na nossa região, né, que é bastante grave, é interessante que o produtor atente aí para esses intervalos mais curtos. Na safra passada, o país registrou 490 casos da ferrugem. E o professor lembra que, embora muitas lavouras estejam em final de ciclo, ainda não é hora do produtor descansar. Nós estamos aí quase passando do meados da safra. Ainda é importante que o produtor continue o monitoramento, principalmente naquelas áreas onde ele não tem ainda doença. Nós temos áreas comprometidas com a doença. Importante alertar aí para a próxima safra, no período de entre safra, que é o vazio sanitário. O problema maior de ferrugem ali na região de Rio Verde e também Montevidéu, ocorreu logo no início de dezembro, especialmente por causa do clima, que nesse ano, por ali, choveu mais. Aqui em Jataí, nós estamos ainda com o problema da estiagem afetando as lavouras e não ficou só na estiagem não, porque nesta semana foi registrado em Jataí o primeiro foco da ferrugem asiática. Então, todos os produtores que ainda têm muitas lavouras em desenvolvimento, em enchimento de grãos, em floração, os produtores devem permanecer atentos com as suas ações de monitoramento, com as ações preventivas, que é o que tem dado mais certo. O que os pesquisadores, e na nossa conversa ainda com o professor Hércules, ainda tem dito é o seguinte, que nos últimos 5 anos a ferrugem tem sido muito tranquila na nossa região, o que isso também deixa o produtor numa situação meio de tranquilidade, mas não pode não, tá? O fungo está por aí e se ele encontrar a primeira oportunidade, ele se instala na lavoura e o prejuízo é garantido.